Evangelho, quarta-feira da 34ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória facultativa de São Clemente I, Papa e Mártir, e São Columbano Abade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça, e permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 34ª semana do Tempo Comum, hoje memória facultativa de São Clemente I, Papa e Mártir, e São Columbano Abade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega a conclusão do discurso iniciado ontem por nosso Senhor Jesus Cristo no 8º versículo. Atenção para não serdes enganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e ainda o tempo está próximo. Ontem nós acompanhamos a primeira parte desse discurso de nosso Senhor, que se conclui no 19º versículo que ouvimos hoje, é pela perseverança que mantereis vossas vidas. O Senhor declara abertamente no Evangelho de hoje que é preciso perseverar. Já tivemos a oportunidade de meditar uns domingos atrás esse Evangelho. E hoje podemos voltar sobre o versículo 19 com a testemunhança desses dois grandes santos da Igreja. São Columbano Abade, que viveu e atravessou um período difícil de perseguições e litígios. Deixou a Irlanda, foi para a França, da França foi para a região de Bobbio, na Emília-Romana, Itália, em muitos momentos fugindo de perseguições e de desavenças que foram geradas pela defesa da fé e da verdade. Meus irmãos e minhas irmãs, como é importante que a defesa da fé e a busca pela verdade nos acompanhe em todos os nossos gestos. Veja, no Evangelho de hoje o Senhor nos fala que diante dos nossos inimigos não devemos buscar a defesa, mas Ele mesmo irá inspirar nos nossos corações palavras tão acertadas e com grande eloquência e sabedoria que nenhum dos nossos inimigos ou adversários poderá contrapô-las. Agora, para isso é preciso que o nosso coração seja um coração vivo na fé e orientado à verdade. Voltamos a esse tema tão precioso no Evangelho de Lucas e que tem a sua centralidade e importância, sim, para que possamos viver segundo o ensinamento de nosso Senhor. O Papa Clemente I foi um grande defensor da unidade da Igreja. Já nos primeiros séculos, a Igreja passou por alguns cismas, alguns períodos de divisão, por causa da interpretação do ensinamento que era feito da parte dos apóstolos. Então, algumas pessoas, ouvindo o ensinamento apostólico, procurava entendê-lo de uma forma, ou interpretá-lo de uma forma controvertida, porque o que era mais comum naquele momento
era que o entendimento do Evangelho se adequasse à cultura. E dessa forma, em muitos lugares, surgiam heresias, onde por conta daquele modo ou daquele pensamento filosófico associado à cultura daquele povo, o entendimento de um determinado ensinamento dos apóstolos acabava mudando de forma ou de conteúdo, e dessa forma se criavam aquelas que seriam mais tarde as heresias. E precisava ser combatido isso. Combatido o quê? O afastamento da verdade, a confusão. Precisava ser combatida a superação daquela divergência, a fim de que se defendesse, sobretudo, a verdade e o vigor da fé. Então, eis aqui dois elementos que foram sempre presentes na vida de Clemente I, que terminou, por fim, derramando o seu próprio sangue por amor a Cristo e por amor à sua igreja. Vai dizer com essas palavras o Santo Padre: é este, queridos, o caminho onde encontramos a salvação. Jesus Cristo, o pontífice de nossas oblações, o defensor e o auxílio em nossa fraqueza. Por ele vemos as profundezas dos céus. Olha que lindo, não tem outro caminho que não seja Cristo. Por ele contemplamos seu excelso rosto imaculado. Por ele foram abertos os olhos do coração. Por ele nossa mente insensata e obscurecida desabrocha na luz da verdade. Por ele o Senhor quis que provássemos da ciência imortal. Por ele, que é o esplendor da majestade de Deus e está tão mais alto que os anjos, quanto o nome que recebeu é mais excelente. Carta aos Hebreus, capítulo 1. Combatamos, portanto, queridos irmãos, com todo vigor sob seus preceitos irrepreensíveis. Não podem manter-se os grandes sem os pequenos, nem os pequenos sem os grandes. Estão misturados e daí sua vantagem. Sirva-nos de exemplo, então, nosso próprio corpo. A cabeça nada é sem os pés, como também os pés sem a cabeça. Os menores membros são necessários e úteis ao nosso corpo por inteiro. Ou melhor, todos estão bem entrosados e se sujeitam unanimemente para que todo o corpo se salve. Então, aqui pegando uma imagem que aparece nas cartas de São Paulo, que é a imagem do corpo, a carta aos Coríntios ela é muito viva, São Clemente, ao escrever a carta aos Coríntios, recorda o ensinamento de São Paulo e reforça a defesa da fé e da unidade. Então, vejam como esse aspecto tem um valor central no discurso do Santo Padre. Defender a fé é defender necessariamente a unidade da Igreja, a comunhão do corpo. O homem de fé é um homem capaz de promover a comunhão. Assim como, se olhamos para o Evangelho de hoje, o Espírito irá suscitar palavras tão justas e tão acertadas para que se dê um testemunho de fé, a fim de que se mantenha a comunhão. Como assim, Padre Fábio? Aqueles que se levantam contra os discípulos de Cristo o fazem para dividir a Igreja, para suprimir a continuidade da Igreja na história. E o testemunho de fé daqueles que vão ser levados, como o Senhor disse, à perseguição, serão lançados nas prisões e serão apresentados diante de reis e governadores por causa do seu nome, o testemunho que darão será para manter firme a unidade, de maneira que não se separem, que não abandonem, que não desistam da fé.
mas que, pelo contrário, outros mais se agreguem diante do testemunho e diante desse sinal de comunhão e venham fazer parte da família de Cristo. Fantástico, né? Toda vez que o homem de fé age, ele age para realizar comunhão. Então, um termômetro importante para o vigor da nossa fé no trabalho pastoral, o quanto a fé está sendo relevante e o quanto a fé está sendo não só defendida, mas tendo peso central na nossa vida como comunidade eclesial, é ver o quanto nós conseguimos viver em comunhão. Quanto maior for o grau de comunhão de uma comunidade eclesial, provavelmente fortes serão os laços de fé dessa comunidade e a vida de cada membro em particular e a vida do grupo como um todo. Quanto menor for o vigor da fé, mais frágeis serão os laços de comunhão entre eles. Então, eis aqui um parâmetro muito bom, um termômetro muito bom para olharmos a nossa vida pastoral. Ontem falávamos um pouco da vida pastoral e hoje temos a oportunidade de acrescentar mais esse detalhe sobre o olhar para a nossa realidade da vida pastoral. Estamos chegando, né, como falávamos, à conclusão de um ano, então, de um ano civil, e a conclusão antecipado em relação ao período do ano civil, que se encerra no 31 de dezembro, mas nós já no final desse mês, agora, ou melhor, para sermos bem precisos, a partir do próximo domingo, estamos começando um novo ano litúrgico, né? E com isso, vamos dar início a um novo ciclo no nosso caminho da meditação da Palavra de Deus e do percurso dos mistérios da paixão, morte e ressurreição do Senhor. E dessa forma, somos convidados hoje, nessa quarta-feira, a olharmos mais uma vez para a nossa realidade de comunidade paroquial e lembrarmos o quanto é importante que a fé esteja como um dos pilares, para ser mais claro, seja ela o pilar central da nossa vida eclesial. De maneira que, gerando o exercício da caridade, a fé vigorosa no coração de cada membro e ao centro do nosso ser comunidade eclesial, para a ação pastoral que façamos, seja ela qual for, nós vamos nos tornar homens e mulheres de comunhão e veremos a comunhão sendo uma marca inconfundível e uma característica da nossa comunidade, da nossa pastoral, no seu agir e no seu ser, né? Porque cada pastoral está dentro do corpo paroquial e pertence a uma mesma comunidade, uma mesma assembleia, né? Então, é importante olharmos isso nesse período de conclusão, de avaliação do ano que se encerra e colocarmos de uma maneira muito viva e clara na nossa próxima programação. É preciso focalizar com clareza, precisão e com propostas boas e práticas eficazes o nosso vigor de fé. É preciso investir nessa área, na nossa formação permanente como pastoral. Propor iniciativas, propor atividades que levem não apenas a ocasião de testemunhar a fé, mas a prática da nossa fé, de maneira que a comunhão se fortaleça entre nós, passo a passo que a pastoral progride nas suas atividades. Por último, queria trazer para dividir com vocês essas palavras de São Columbano. Foi um abade muito austero, o que significa dizer que era exigente com sua regra monástica para com ele e para com seus monges, porque sabia que um bom monge se fazia na excelência da disciplina, que não significa só ser submetido à regra, mas ser apaixonado por aquilo que Deus lhe propõe. Essa é a verdadeira disciplina, não é outra. É a obediência total e a entrega total e absoluta
a vontade de Deus. A disciplina serve para nos ajudar a viver isso, a estarmos totalmente entregues à vontade dele. Então faz parte dos exercícios importantes da nossa vida para que nós possamos viver uma vida completamente entregue a ele. Então a exigência com a regra e a austeridade na vida da regra monástica tinha por objetivo intensificar o vigor desse amor à vontade de Deus. Escreve com docilidade São Columbano essas palavras, falando um pouco a respeito daquilo que é a grande dignidade do homem, ou seja, sua semelhança com Deus. Moisés escreveu na lei: Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Considerai, caríssimos irmãos, peço-vos, considerai com atenção a dignidade destas palavras. O Deus onipotente, invisível, incompreensível, inefável, insuperável, ao formar do barro o homem, enobreceu com a beleza de sua imagem. Que é o homem comparado a Deus, e a terra comparada ao Espírito, pois Deus é Espírito. Grande condescendência Deus concedeu ao homem a imagem de sua eternidade e a semelhança de seu agir. Grande dignidade, a semelhança de Deus, se bem guardada por nós. Olha que bonito, né? Ele parte do princípio: é preciso reconhecer o que você recebeu. Rapaz, é algo muito grandioso. O que Deus fez por você não é de se ignorar. E aí é a hora que a gente abre os olhos e fala: eita, é verdade. E é a partir disso que ele começa. Por conseguinte, se usar corretamente das virtudes infundadas na alma, então será semelhante a Deus. O que ele está nos dizendo? Se Deus nos deu essa grande dignidade, é importante, como nós ouvimos hoje no Evangelho, é pela perseverança que mantereis vossas vidas. E aqui, São Columbano escreve: grande dignidade, a semelhança de Deus, se bem guardada. O que significa dizer que o Senhor nos deu essa graça e é preciso guardá-la, é preciso perseverar no zelo por aquilo que Deus nos entregou. E aí ele vai acrescentar: bom, ele também colocou em nós as virtudes a fim de que nós possamos cuidar dessa semelhança e vivê-la. Todas as virtudes que Deus, na primeira criação, semeou em nós, ensinou-nos a fazê-las, por nossa vez, semeou em nós e ensinou-nos a fazê-las, por nossa vez, voltar para Ele através dos mandamentos. O primeiro destes é: amarás de todo o coração o nosso Senhor, porque Ele nos amou primeiro desde o início, antes que existíssemos. Bem, o amor de Deus é a renovação da imagem. Isso é importantíssimo que ele está falando. O amor de Deus é a renovação da imagem. O homem renova a sua imagem e semelhança com Deus na medida em que se lança dentro do amor do Senhor. Ama a Deus quem guarda seus mandamentos. Assim disse: se me amais, guardai meus mandamentos. João 14. É seu mandamento o mútuo amor. Meu mandamento é que vos ameis uns aos outros, como também eu vos amei. Bom, o verdadeiro amor, porém, não está na palavra, mas no gesto e na verdade. Restituamos, portanto, a nosso Deus, a nosso Pai, sua imagem violada na santidade, porque Ele é santo e nos disse: sede santos, porque eu sou santo. Na caridade, pois Ele é caridade, segundo João, Deus é caridade. Também na piedade e na verdade, porque Ele é pio e veraz. Não sejamos pintores de imagem alheia. É pintor de imagem roubada quem é feroz, quem é colérico, quem é soberbo e cheio de orgulho. Não aconteça introduzirmos
em nós imagens roubadas. Pinte em nós Cristo, sua própria imagem, ao dizer: eu vos dou a minha paz, deixo-vos a minha paz. Mas o que nos adianta saber que a paz é boa, se no final nós não procuramos mantê-la e conservá-la em bom lugar no nosso coração e na nossa vida? O ótimo costuma ser fragilíssimo e as coisas preciosas exigem maior cautela e guarda mais solícita. Muitíssimo frágil é aquilo que se perde com a menor palavra e se desfaz com a menor ofensa ao irmão. Nada mais agradável para o homem do que proferir a todo momento palavras ociosas e falar mal dos ausentes. Por isso, quem não pode dizer: o Senhor deu-me uma língua erudita para poder sustentar com a palavra o abatido? Então, que se cale, e se disser algo, que seja pela paz, mas não para agitação. Olha que consideração interessante dele. Depois de colocar todo o elemento orientado a respeito da paz, São Columbano faz essa consideração final. Nada mais agradável para o homem do que proferir a todo momento palavras ociosas e falar mal dos ausentes. Eita ferro, né? Parece que está vendo o nosso tempo. É verdade. A gente tem até aquele ditado que diz, né? O próximo assunto da lista é aquele que saiu, né? Aquele que foi embora. Então vai entrar agora na pauta da... Meu Deus do céu. E daí ele fala: por isso é preciso lembrarmos o que diz a palavra de Deus no profeta Isaías. Se a língua não tem a erudição que vem de Deus para falar, é melhor que se cale. Em outras palavras, é preciso, concretamente, para que possamos manter a paz, por exemplo, um ato de custódia do próprio falar. E assim também vai ser preciso outros atos de disciplina, pronto, está aí, para que nós possamos manter os demais valores que o Senhor nos deu, que vão nos ajudar a preservar a imagem e semelhança de Deus. Então, na medida em que perseveramos nesses gestos concretos, como nos fala o Evangelho de hoje, vamos mantendo a vida e a imagem bendita e a semelhança bendita com Cristo permanece no seu fulgor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Clemente, de São Columbano e da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.